Vamos orar, agradecer ao Senhor porque estamos juntas. Obrigado, Senhor, pela Tua mão, pela Tua graça, pelo Teu cuidado. Obrigado, Senhor, por essa manhã na Tua casa. Louvamos o Teu nome e Te bendizemos. Se conosco, Senhor, nessa manhã e nos ajuda a mergulharmos naquilo que mais nos interessa nesse momento, Tua palavra. Então ajuda aqueles e aquelas que estão se organizando para entrar em aula, seja online, seja aqueles que ainda estão a caminho aqui. Tudo está diante de Ti, Senhor. Nós Te agradecemos. E é no nome de Jesus, Espírito Santo, que nós Te pedimos. Concede-nos discernimento, sabedoria e entendimento para compreendermos tudo aquilo que o Senhor tem a nos ministrar. Em nome de Jesus Te agradecemos. Amém. Amém. Gente, eu mandei aí para vocês, e a ideia desse, eu chamo de mini curso porque porque o curso não acaba nunca. Gente, um dia eu ainda vou partilhar com vocês um estudo que eu trago para a minha vida. Eu me lembro que foi um dos primeiros acho que foi o meu primeiro retiro de carnaval, recém-convertido, 1990, 1991, faz tempo isso, mas eu não esqueço. Um pastor, esqueci o nome dele, mas um pastor de Angra dos Reis na época, ele ministrou uma palavra, um estudo, sobre a faculdade de Deus, muito interessante. E ele perguntou, a gente fica, a faculdade de Deus, e aí ele começava naquele trecho de Timóteo, dizendo, procura apresentar-te a Deus, aprovado como obreiro que não tem. E aí significa. Você sabe que a minha mãe dizia que a escola dominical foi a faculdade que ela não pôde fazer? Pois é. E aí ele andou na Bíblia, citando os textos, alguns textos de cabeça, e tinha alguém do lado, porque ele era cego. Então ele citava os textos de memória, e quando falhava alguma coisa tinha alguém para ajudar. Mas nesse dia ele disse exatamente isso que você falou: a gente nunca para de aprender. E tem gente que acha que não, né? Isso é uma loucura, viu? Isso é uma doideira. Bom, mas a ideia desse mini curso é dar a quem estiver aqui uma noção da trilha que nós, como metodistas, precisamos seguir para interpretar um texto de uma maneira mais fiel àquilo que a nossa tradição nos delegou, nos legou. E começo dizendo a vocês o seguinte: qual é o problema? Qual é o problema? O problema começa com essa pergunta: toda interpretação é válida? Esse é um problema. Por quê? Nós temos a tendência de achar, vamos ler um texto. Tudo bem, eu entendo o texto a partir do meu mundo, da minha visão. E há uma coisa, quando a gente trabalha a interpretação bíblica, que em teologia a gente chama simplesmente de hermenêutica, mas eu não vou usar esse termo, simplesmente interpretação bíblica, porque há algo que vem antes da interpretação, que vamos dizer assim, o estudo técnico do texto. Então uma coisa vamos dizer assim, uma leitura técnica do texto. Então eu parto lá do meu texto, vou chamar de texto, entre aspas, original. Por que eu chamo de entre aspas? Nós não temos originais da Bíblia. O que nós temos são cópias de outras cópias. E essas cópias, no caso do Antigo Testamento, elas foram, vamos dizer assim, gabaritadas, colocadas num modelo que chamamos de texto massorético. Então ele tem um número X de palavras, um número X de letras, e quando os massoretas eles copiavam e recopiavam esse texto,
o fim daquele trabalho tinha que dar X palavras com as X letras. Então, por isso que o texto hebraico, chamado texto massorético, foi o texto, possivelmente, né, talvez tenha sido essa razão, a gente não sabe se realmente foi essa a razão ou não, mas foi a razão pelo qual, quando os primeiros tradutores, por exemplo, para a língua portuguesa, ele preferiu talvez usar não a Septuaginta. A Septuaginta era o texto hebraico que foi vertido. A Septuaginta não, foi o texto traduzido do hebraico para uma cultura grega e não teve ela não teve o mesmo cuidado para com o texto em si. Então era cópia da outra cópia aí. Quando a gente vai para o Novo Testamento, gente, aí é festa da laranja, como diria uma ex-chefe minha. todo mundo cantando Paranapauê, e tanto que a discussão depois para fechamento do que a gente chama de cânon, ela foi muito dura, muito árdua, porque o que entra no texto canônico, ou seja, o que entra no Novo Testamento e o que não entra, foi uma briga, de foice no escuro. O negócio foi bravo. Por quê? Nós não temos, por exemplo, apenas esses 4 evangelhos. Nós temos muitos evangelhos. O proto-evangelho de Marcos, o evangelho de Pedro existe, o evangelho de Tomé, só que aí nessa brigaiada toda, não, vamos colocar os 3, mas isso eu vou falar depois. Mas enfim, eu estou voltando aqui. Outras cartas também. Imagina quantas cartas. Toda interpretação é válida? É uma pergunta porque quando eu leio o texto, eu, Marco, em 2022, estou lendo o texto. Eu estou lendo o texto a partir do meu mundo. Qual é o meu mundo? Meu mundo é 2021, ou seja, eu já estou distante do texto. Se for o Novo Testamento, praticamente 2 milênios distante desse texto. E se for alguns textos do Antigo Testamento, eu estou distante desse texto mais de 3.500 anos. Gente, é muito tempo. Mas eu estou lendo esse texto, que é antigo, que não sei de onde veio, a partir do meu ponto de vista. A gente vai falar bastante sobre isso por baixo do texto, quando a gente começar a mexer por tópico a tópico. Porque olha, nós vamos nesse primeiro momento, falando do problema, nós vamos falar sobre esses 3 aspectos. Assim como tem ainda irmãos, eu conheço aqui na igreja alguns irmãos mais idosos que não aceitam o divórcio, que não aceitam o segundo casamento, que não aceitam algumas coisas que a igreja já pacificou, né? E por quê? Porque tem a interpretação sua pessoal. Exato. Aí, como eu estava falando, deixa eu só terminar esse ponto. Eu estou lendo a partir do meu mundo, do meu lugar vivencial. Gravem isso. Todos nós temos o nosso lugar. É um conceito em geografia. Eu tenho uma geógrafa aqui no online aqui, e ela gosta muito dessa coisa de lugar e território. Mas eu não vou dar aula de geografia mesmo, porque eu não tenho competência para isso. Mas eu falo do texto a partir do meu lugar. Quando eu leio o texto a partir desse meu lugar, eu tenho uma facilidade, mas gera uma dificuldade. Qual é a facilidade? Sem mediação. Peguei o texto, li, o que eu entendi é o que está valendo. Qual é a dificuldade? Eu perdi toda a história do texto, toda a conjuntura, todo o lugar vivencial de quem escreveu o texto, tudo, perdi tudo, e eu fico só com o que eu entendi. Há uma linha eu vou chamar de pastoral, tá, gente? Há uma linha pastoral no sentido de fazer a vida da igreja dentro da comunidade. É assim que a gente entende pastoral. São as nossas práticas do dia a dia na comunidade.
Há uma pastoral que começou com os católicos e muita gente dentro do protestantismo usou, chamada leitura popular da Bíblia. O que é a leitura popular da Bíblia em termos assim bem genéricos? É isso, é você pegar o texto e simplesmente esqueça a mediação. É o texto a partir do seu contexto. E aí, se dentro da comunidade você tem alguém que tem um pouco mais de experiência, mais de estudo, tudo mais, a gente consegue fazer a ponte. Se não, é com isso que a gente vai ficar. Aí isso tem a sua parte boa e a sua parte complicada. Qual é a parte boa? Nos textos mais fáceis, dá para trabalhar. Então, a maioria dos salmos, os evangelhos, Sermão do Monte, as epístolas, né, as cartas pastorais, as cartas paulinas, os sapienciais, gente, os livros históricos, dá para trabalhar, né? Naquilo que é fácil. Agora entrou em questões mais difíceis, em textos mais difíceis, leitura popular da Bíblia, ela vai ter muita dificuldade, aí não é bom usar. Mas fora isso, toda interpretação é válida, aí começa o nosso problema. Por quê? A gente vai lidar nesse primeiro momento, que é o que eu quero conversar hoje. Hoje eu quero falar só sobre esse problema. No próximo encontro, que talvez não seja domingo que vem, porque domingo que vem a gente vai ter concílio, aí vai ser no outro domingo, daqui a 2 domingos, eu quero falar sobre os textos. Um pouco de história sobre o Antigo Testamento, um pouco de noção sobre como é que, por exemplo, o Novo Testamento foi composto, e os gêneros literários. Tomara que eu consiga fazer isso num encontro só, senão a gente passa para o encontro seguinte. Quero falar com vocês sobre os óculos, né, da nossa interpretação bíblica, a moda protestante, o que a gente precisa usar, e aí são pelo menos 3 coisas, e depois as bases para a interpretação segundo a nossa tradição wesleyana. E aí esse que realmente eu acho que é talvez o momento mais importante desse mini curso, tá certo? Eu já deixei as referências, algumas aqui, para que vocês tenham sobre isso que eu vou falar. Poderia ter colocado mais, mas eu coloquei assim o que é mais, assim, mais simples de encontrar, de consultar, para você ter uma ideia, tá bom? Muitos de vocês vão estar em grupos menores, grupos pequenos, em células, e vocês vão ter que ter essa noção, gente, porque tem interpretação que não dá para fazer, porque é muito fora da casa. Então tem alguns exercícios que a gente consegue fazer, outros não dá para fazer, porque... Então vamos lá, voltando ao problema. Toda interpretação é válida, e aí eu começo falando sobre um problema: as manipulações. Nosso meio evangélico é um meio onde nós encontramos muita manipulação. O que eu chamo de manipulação? É simplesmente o camarada pegar o texto, usar como pretexto para te conduzir a algo que ele quer. Vocês querem ver um exemplo muito cabuloso, eu diria? Autoridade pastoral. Em algumas desses lugares, a autoridade pastoral, ela tem que ser honrada, e aí você usa textos de modo que o fiel, o membro, ele praticamente não pode pensar em fazer qualquer coisa ou tomar qualquer decisão sem antes tomar a bênção do seu pastor lá. Isso é um problema. Então, sob o nosso ponto de vista protestante, metodista e wesleyano, essa interpretação não cabe, porque é uma interpretação manipuladora. Você está entendendo? Mas, Marco, eu fico pensando assim, existem
algumas questões também, essas de interpretação, questão de maturidade espiritual também. Você deu um exemplo aí da autoridade do líder e tal, que deve satisfação. Tem nível de maturidade. Algumas pessoas entendem a liderança de uma forma, outras pessoas entendem a liderança de outra forma. Tem pregação que eu assisto na internet que eu falo, meu Deus, não é todo mundo pode ouvir isso não. Um novo convertido escuta isso, já era. Se perde geral. Então assim, a interpretação também é o que você começou falando, né? Eu interpreto de acordo com o que eu já conheço antes, com o que eu sei. Então, o nível de maturidade espiritual na interpretação da palavra também é... Mas a gente poderia usar em outras esferas, por exemplo, no trato com as mulheres, é um caso, no trato, por exemplo, das relações... tem criado problemas muito sérios, né, no trato com as mulheres, em todas as esferas aí, tanto na opressão, quanto no abuso. Abuso não é só sexual, sim, abuso emocional, né? Patrimonial e por aí vai. E quantas vezes a gente não vê isso acontecendo? Exato, e aí, gente, nas relações de poder, então a manipulação, ela é um problema presente da interpretação do texto, porque muitos desses pastores, líderes e tal, eles usam a Bíblia para legitimar as suas ações. E aí, como é que você chegou agora, você está aprendendo tudo, poxa, foi ele que me batizou, então o que ele está falando, eu acreditei, ele é a palavra de Jesus e eu acredito. Gente, como é que se desfaz isso? É um problema, certo? Então as manipulações, elas realmente são um problema quando a gente fala de interpretação bíblica. Isso sempre acontece, Marco, até nas igrejas mais esclarecidas, quando o líder começa a se colocar como um guru, né? Olha as coisas que nós tivemos lá na 7ª região, né? Na 8ª região. Lideranças que de repente se colocaram quase como um guru e dividiram igrejas e criaram uma série. Isso não acontece só lá. Quantas histórias de igrejas divididas eu conheço, inclusive aqui, por pessoas, né, por lideranças, e não só religiosas, lideranças leigas, que a criatura tomando o lugar do Criador. Aí a resposta, se não me engano, é Oséias 6:3, não é isso? O que diz Oséias 6:3 que eu não me recordo? Nosso acadêmico. Não é o 6:3 não. O 6:3 fala, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Mas tem outro lugar em Oséias mesmo que fala assim, o meu povo perece por falta de conhecimento. Por falta de conhecimento. Daí, gente, a segunda questão é o que 4:6. 4:6. Meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Toda interpretação é válida. O segundo problema que eu posso elencar aqui é a questão de ideologias que estão subjacentes ao texto. Os caras usam o texto para legitimar uma determinada ideologia. Tá? E aqui eu não estou nem falando de teologia, estou falando de ideologia mesmo. E aí você, nesse nível, você pega, trabalha com quem ainda não está com o negócio formado, não está com, enfim, pega justamente onde, pega na raiz. E aí quando você vem para a Bíblia, você ainda tem teólogos que defendem essa ideologia. Então, toda interpretação é válida? Bom, além da manipulação, tem a questão da ideologia. Estou citando uma que é a mais presente aqui que a gente está olhando. Mas se eu fosse trabalhar em outras ideologias, além da ideologia de gênero, eu poderia trabalhar a questão do sexismo, onde o papel da mulher é sempre... E aí, gente, fica mais difícil, porque a gente sabe, a gente vai falar sobre isso depois, tá? Mas nós estamos lidando com um texto que é patriarcal. Eu não vou chamar machista, mas patriarcal. Sociedades patriarcais, elas têm a sua linha. Então, o patriarcalismo, ele vai trabalhar essa ideia de que é o homem, enfim. Só que aí, nesse particular, eu vou falar sobre isso também, mas só para não deixar no vácuo.
Quando a gente tem, por exemplo, no relato da criação, todo mundo usa que a mulher, ela é a costela, então ela é suporte, está abaixo, pai. Só que esse é um relato. O outro relato, que também está em Gênesis, porque se você olhar com muita atenção, você vai ver 2 relatos da criação. E no outro relato diz: macho e fêmea os criou. Você tinha, eu vou falar sobre tudo isso, tá? Mas é só para você ter uma ideia. Nos 2 relatos, das 2 tradições orais daquele povo semita que estava se reunindo depois da saída do Egito, tinha duas formas de falar, de entender como é que tudo começou. Para não deixar ninguém de fora, o que eles fizeram? Vamos botar os 2. E aí os maçoretas que se virem depois para arrumar esse texto. Aquele eu lembro do detalhezinho aqui, quando o Adão fala assim: essa sim é carne minha carne, porque a outra não era? Você sabe que tem uma linha que diz que teve outra antes de ela, né? Ai, gente. Tem uma Não, linha acho que que estava diz. se referindo aos animais, né? Então, Posso interpretar então, assim. mas é porque tem uma linha que diz que ela não foi a primeira. Ah, pelo amor de Deus. É, Eu mal consegui aprender essa. E é interessante, Marco, nessa questão do sexismo, que as pessoas desconsideram alguns textos muito claros na Bíblia, né? Que dizem que, por exemplo, aquele texto quando Paulo diz que em Cristo não há mais ninguém diferente, né? Ele diz: não há escravo, não há judeu, nem grego, nem escravo, nem livre, nem... Quer dizer, em Cristo nós somos todos iguais. O terceiro problema são as teologias. E aqui eu chamo a atenção para a mais danosa delas, que é a teologia da prosperidade. Gente, a teologia da prosperidade, ela é tão complicada, porque ela pega aspectos pesados do que a gente chama de neoliberalismo e incorpora dentro da teologia, fazendo com que você, o fiel, ele na verdade tenha que ser um cliente, um consumidor, e tenha que exigir uma série de coisas e cumprir um monte de tarefas que deem resultado, principalmente financeiro. Ou seja, a bênção, ela está vinculada ao quanto você tem de grana ou de bens, e tudo fica... É isso que vai sustentar a organização. Exato, porque a ideia é, eu tenho que manter aquela estrutura, eu tenho que arranjar um jeito de manter essa estrutura, e como é que eu faço? Eu tenho que arranjar, eu tenho que legitimar isso de alguma maneira, né? Por pior que isso possa parecer, lá no Rio de Janeiro, um dos teóricos dessa teologia que ajudou o pessoal da Universal foi um teólogo metodista, era o J. Cabral. Tanto J. Cabral, se não me engano, que ele escreveu aquele, na verdade é atribuído ao Edir, mas na verdade todo mundo lá no Bennett sabia que era o Ghost, o writer, né? Era o Cabral, que era pastor metodista, teólogo, deu aula no Bennett e tudo mais, tal. E ele que... Mas ele Não, ele estava na dele. De repente fez isso como um bom trabalho, né? Você vê que loucura. Por quê? Esse pessoal precisa de base bíblica para citar, para dizer. Só que para o povo que está lá, gente, você imagina, alguém que vem de fora, não conhece Jesus, tem um encontro com Deus dentro daquela instituição, vem pela figura que está lá. Como é que se diferencia o movimento, a fé da instituição? Não dá para descasar. Por isso que tem muita gente que é quase que um idólatra denominacional, porque ele acha que fora daquela denominação não há salvação. Isso é um problema. Várias denominações hoje
trazem consigo esse problema. Bom, nisso tudo, a teologia ela também é um problema, e não dá para você, quando fizer a interpretação, usar, né, de qualquer maneira. Isso é um problema, tá certo? Outra coisa que também gera problemas fundamentais é eu ignorar aspectos do texto. Então, por exemplo, como eu estava falando ainda há pouco, esse texto, ele teve um lugar. Aquele lugar teve um tempo, uma cultura, um contexto histórico, político, social. E aí, esse texto teve um autor. Esse texto tinha um gênero, um gênero literário. Ele tinha um monte de coisas presentes. Por exemplo, quando você pega genealogias, você tem duas genealogias, uma em Mateus e uma em Lucas, a genealogia de Jesus. Aquilo é um tipo de texto que você tem em Números, por exemplo. Você elenca genealogias e listas e enfim. Como é que eu pego aquilo, vou ler e vou... Não, eu tenho que respeitar aquilo, daquela maneira, foi daquele jeito. Mesma coisa, eu pego o livro de Daniel, que tem um gênero literário, é o apocalipsismo, é o apocalíptico. Esse gênero ele tem algumas, vamos dizer assim, algumas métricas para eu ler e interpretar. Daniel tinha um lugar, um contexto, ele tinha um tempo, não dá para eu pegar esse texto e simplesmente ignorar tudo isso, não dá. E por aí vai. Quando eu ignoro todos esses aspectos do texto, eu estou matando o texto. Aí a gente começa a fazer as elucubrações loucas. Aí realmente é um problema. Outro problema que a gente tem é o desrespeito à tradição cristã carregada no texto. Então, por exemplo, e aí a gente vai falar sobre isso depois quando a gente falar sobre os óculos. Não dá para eu pegar um texto, por exemplo, eu vou usar aqui, Cristo tomou sobre si as suas dores, não, lembra? Acho que foi Isaías 53, né? Quem creu na nossa pregação, abandonou. Se eu pegar aquele texto e ler o texto sem os nossos óculos cristãos, cristocêntricos, aquele texto não fala de Jesus. Percebe? Eu só sei que aquele texto fala de Jesus porque eu tenho os evangelhos, porque eu tenho a minha tradição. Porque nós temos Jesus, né? Exato, porque nós temos Jesus. Se nós não tivéssemos Jesus, como os judeus até hoje aguardam o Messias e eles não reconhecem a figura de Jesus, o texto de Isaías 53 para o judaísmo não fala de Jesus. Então, quando eu ignoro a tradição, eu vou estar distorcendo o texto segundo a nossa tradição. Qual é a nossa tradição? É ler com óculos cristocêntricos. Todo o Antigo Testamento precisa ser lido sob o óculos de Jesus. Por isso que, por exemplo, quando lá em Gênesis, Deus fala para a mulher e para a serpente, né? O teu filho, tu para a serpente lhe ferirás o calcanhar, enquanto o teu filho, né, a tua descendência, pisará a cabeça. Nós interpretamos esse texto porque nós somos cristocêntricos, já estamos dizendo que Jesus é aquele do qual lá em Gênesis Deus falou. Mas se eu não tenho essa tradição, não dá para usar. Percebe? A conta não fecha. Não, a conta, gostei dessa. A conta não fecha. Esse é uma questão. Eu tenho uma tradição atrás do texto. Por isso que quando
eu pego textos até do Novo Testamento que estão mais próximos de nós. Eu digo mais próximos de nós porque já se vivia uma sociedade e já estava, vamos dizer assim, as linhas mestras dos ocidentais já estavam traçadas ali na cultura grega. Nós somos muito da cultura grega, né? Nós somos greco-romanos em absolutas coisas. Aí nós usamos até no direito romano coisas que estão lá, vieram lá, primeiro século purinho. Então o texto fica mais fácil de entender. Mesmo esses textos, se eu não respeito a tradição, eu solapo um monte de interpretações. Então, por exemplo, esse de Paulo, quando Paulo fala sobre corte do cabelo das mulheres em Corinto, tinha um porquê, né? Tinha um porquê, a sociedade de um jeito, um contexto. E se eu ignoro isso, eu vou usar aquele texto como uma forma de opressão da mulher em pleno século 21. Entende? Então, dado esse problema, é que a gente vai entrar no que a gente tem que dizer a partir não do domingo próximo, mas do outro domingo, tá bom? Aí no próximo encontro a gente vai falar sobre um pouco de história do Antigo Testamento, falar um pouquinho sobre a composição dos evangelhos e falar um pouquinho sobre gêneros literários, tá certo? Eu vou dar alguns exercícios, fazer alguns exercícios com vocês. Isso. E deixa eu fazer um agora. Abre comigo, por favor. Vamos fazer um exercício bem simples aqui. O livro de Tiago, no capítulo 1. Tiago, capítulo 1. Vou fazer um exercício com vocês. Muito simples. Só pegar aqui minha. Eu quero que vocês abram comigo. Eu vou ler na versão revista e corrigida, tá bom? Revista, Almeida, revista e corrigida. Eu vou ler Tiago capítulo 1, verso 2. Tiago 1, 2. A minha versão, revista e corrigida, diz assim: meus irmãos, tende grande gozo quando cairdes em várias tentações. Nossa, deixa eu bater um lugar aqui, não quero ler isso. Eu sei que na versão de vocês, revista e atualizada, nova tradução na linguagem de hoje e tal, não está assim. Como é que está na de vocês? Tende como título de toda alegria o passar por várias provações. O passar por provações. É diferente de cair. Não, e o gozo de cair em tentação Vocês percebem? Isso aqui, gente, é um exercício bem igual a simples. história do pecado, abundou a graça. Né? O pecado? Abundou a graça. Onde superabundou o pecado, superabundou Abundou a a graça. Quer dizer, eu quero muita graça. Não, se pecares, corrigida. Veja, é um exemplo muito simples, muito pequeno. Isso aqui é uma questão de tradução mesmo. Provavelmente quem fez a tradução de modo muito cara a crachá, sem se importar com o que o texto no todo iria dizer. Cuidado, esse aqui hoje com a nova tradução Almeida, né, NAA, a nova tradução da linguagem de hoje, eles têm muito esse cuidado de pegar a ideia do texto, não palavra por palavra. Na exegese, quando a gente fala da interpretação técnica, nós estamos falando disso, é pegar praticamente palavra por palavra, e aí às vezes o texto ele fica truncado. Esse que é o problema. A NAA mantém o passar por várias Sim, provações. porque aqui é a questão, o passar, e isso a gente vai falar depois, quando estiver conversando sobre o quadrilátero wesleyano. Eu pego um texto bíblico e interpreto conforme outro texto bíblico. Isso que
é um dos princípios. Mas enfim, isso vai ficar para o outro dia, tá bom? Vamos orar e encerrar. Pai querido, obrigado, Senhor, por essa manhã. Louvamos o teu nome, te bendizemos e te pedimos, dá-nos entendimento, discernimento e nos ajuda para que ao longo dessas semanas nós possamos meditar, refletir sobre o que falamos aqui. E ser conosco, Senhor, nos dá discernimento nesses tempos tão sombrios, em que a tua palavra, ela muitas vezes é distorcida conforme o querer do coração humano. Em nome de Jesus que nós te pedimos a tua bênção, Senhor. Amém e amém.